A paz, gente. Aí, eu falei errado. Eu ia falar a paz, igreja. Mas eu, meu querido. Vambora, não. A paz do Senhor, galera. Estamos hoje apresentando mais um Crente Pod. Estamos aqui com o nosso querido amigo Guilherme. Opa, fala galerinha. Estamos aqui também com o nosso amigo Michael, um dos hosts do apresentador. E também nosso líder, Jonathan, nosso líder da juventude. Hoje o Lucas também não vai poder estar aqui com a gente por afim de trabalho, mas estamos aqui diante da presença ilustríssima do nosso líder. Cara, Michael, hoje Quem é um hoje? dos podcasts Quem? que... Não vou falar que é o mais esperado porque o podcast ainda não foi lançado. Não, mas é um dos mais esperados por nós. Não, Cara, essa presença é ilustre. Não, essa Ele presença é veio de ilustre. fora do estado. Isso aí, só não é internacional Isso. porque ele participou de um cruzeiro e o cruzeiro não cruzou o Atlântico. Quase, Mas, quase. ano Passou que ali na vem, divisa. ele já falou que vai estar lá nos States. Isso aí. Então, quem é que vai vir hoje aí? Cara, aqui hoje tá com a gente a carequinha mais brilhosa da EDVC. Foi eleito unanimamente. Desculpa, meu querido Michael, mas o cara... Mas eu vou entrar nessa briga O cara, aí. desde quando eu conheci ele, a carequinha dele chamava atenção. É o nosso amigo queridíssimo, presbítero Jordan, galera. Maravilha, prazer, pessoal. Salve de palmas pra ele, uma salve de palmas. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo carinho. Que isso, cara. Satisfação enorme estar com vocês aqui, viu? Que isso, cara. Você é o cara. Cara, Que muito isso. obrigado por você ter colocado na sua agenda aí, É, ter a conseguido agenda dele é encaixar fechada. esse espaçozinho. Ok, se eu vim aqui no estado, não vim aqui falar com vocês, tem que apanhar, né? Ah, não, tem que tomar um puxão de orelha. Tem que tomar um puxão. Pera. Desculpa de cortar vocês. Mas antes de começar esse podcast, de fato, Jonathan, tem a vinhetinha pra nós? Tem, mano. Então solta a vinheta aí do Crente Pod, galera. Valeu. Vamos começar aqui Sim. dizendo como é que foi essa transição sua aí de sair do estado. Cara, na empresa que eu trabalho na Embracon, né? Eu entrei na Embracon vai fazer 3 anos agora em junho, né? E comecei trabalhando aqui na Embracon, ela tem quase 90 filiais aí no Brasil, só que eu comecei trabalhando aqui em Cariacica. E aí... Alô, Embracon? Patrocínio, gente. Patrocínio, Embracon, patrocínio os meninos ó, aqui, que eles são esse bons. espaço. E aí comecei trabalhando aqui em Cariacica, né, na filial que ela tem aqui em Cariacica. E aí a Embracon ela tem planos de carreira, né, para os profissionais que trabalham lá, né? E com a graça e misericórdia do Senhor a gente foi crescendo na empresa, né? Eles estavam precisando de uma função lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? E aí acabaram que eles decidiram, né, por me transferir para lá. Pedimos um direcionamento para o senhor aí, o senhor autorizou e estamos lá, morando lá. Não sei por quanto tempo, mas estamos lá tá também. Indefinido dessa parte? Tá indefinido. Eu fui para lá sem um tempo determinado, né? Mas tá tudo no controle do senhor, tenho certeza que vai dar certo. Ah, vai dar Glória a certo. Deus. Sim. E você começou lá no Embracon com o CAD, né? Fiz, Quem não o... conhece o nosso querido também Cadmiel, né? Com certeza ele lá com a gente. vai participar de um podcast aí vai, futuramente. Sim, a gente vai chamar ele, Cara, eu sou muito grato ao Cadmiel porque foi ele quem me... Eu já conheci Embracon porque eu era cliente, né, deles. Né, há um tempo atrás eu era cliente deles, mas a questão profissional, quem me abriu os olhos, as portas, quem me indicou lá foi o Cadmiel. O cara é bravo. Então eu sou muito grato a Deus pela vida do Cadmiel. O Cadmiel é um irmão mesmo que Deus me deu, né? Eu e o Guilherme conversando, né? E a gente queria que você falasse um pouco, né, da sua vida, né? De como você, a sua trajetória, né, até chegar hoje esse Jordan que a gente conhece, né, o presbítero Jordan. Certo. Como é que você foi? Se teve influência da família, se não teve? Total, né? Total. Eu sou nascido em Vitória mesmo, né? Vou completar 30 anos agora em maio. E eu nasci num lar cristão, né? A minha mãe era dirigente do círculo de oração, minha mãe já foi regente do coque. Minha mãe já pregou em praça, né? Ali em Alto Lage, aqui em Cariacica, né? Alto Lage é um bairro que tem aqui em Cariacica. Já cantou muito ali, pregou muito ali, participava de trabalhos de oração de tarde. Na Assembleia de Deus tinha muito esses trabalhos de oração na parte da tarde, né? Então a minha mãe já foi regente de jovens, das irmãs também, né? Do conjunto das irmãs. E meu pai pastoreou a igreja por muito tempo, né?
Meu pai era professor de teologia também, então eu e os meus irmãos, nós estávamos sempre envolvidos com essa questão da igreja, né? Mas assim, vou falar a verdade, ser Sim, jovem. Eu também nasci, assim, a partir dos meus 8 anos de idade, eu era muito criança, minha mãe se converteu e a gente cresceu na igreja também. Mas você tinha esse interesse de conhecer a palavra? ah, não, não, Que às vezes não. às vezes a gente tá inserido nesse meio, mas a gente fica Sim, meio, cara, até você se descobrir, às vezes não, às vezes acontece igual um pastor Eliseu da vida. Desde é pequeno, rápido, né? é rápido, assim, o cara desde pequeno já sabe já o que tem que Ou, fazer, Deus já vai ou às vezes é igual um Cadmiel, né? Que sempre, também. Sempre estava desde ali adolescente, tá pregando, desde... pregando. É, o Sim, Cadmiel acho que prega desde os 10, 11, olha só. alguma coisa assim. Eu não, eu sempre, primeira coisa, eu sempre fui muito tímido, né? O Então, cara, tipo, é sério, eu sempre fui muito tímido. E para você ter uma ideia, quando eu ia cantar com os adolescentes, com os jovens na igreja, geralmente na Assembleia tem esse costume, né? Os jovens levantam e vão lá na frente do altar para cantar. Eu cantava de cabeça baixa, cara, de tão tímido que eu era. Então, não tinha. Primeiro que eu era muito tímido, também não tinha interesse, né? Então, a minha juventude foi meio rebelde aí, né? Meu pai era pastor, mas era terrível demais. Mas é, Jesus me achou, graças a Graças a Deus, né? E hoje, filho, dizem que a teoria é que filho de pastor sempre dá problema, né? Ah, nossa, eu dava muito trabalho pros diáconos lá, cara. É, Na minha adolescência também. Criança, adolescência e uma boa parte da juventude ali. a gente fica meio rebelde, né? É, mas hoje é bênção pura aí, ó. Não, hoje o isso cara é aí. diferenciado. E aí Jesus transforma, né? Transforma. Tem um evento na Igreja Batista que tem esse título aí, Jesus transforma, e transforma mesmo, cara. Então, só glorificar a Deus mesmo, porque se não for pela graça de Deus, a gente não chega, não. Então, eu sempre tive envolvido nesse meio cristão, né? Então você era de Vitória, Não, aí nasci em nasceu Vitória. em Vitória. Isso, mas sempre morei em Cariacica. Ah, sempre morou em Cariacica. Isso. Então essa parte da sua mãe pregar ali nas praças ali, já estava inserida aqui em Cariacica já. É, Aí você foi desenvolvendo. E como que você chegou lá na EDVC, lá no nosso campo? cara, eu sempre reuni nas igrejas que meu pai pastoreava, né? Meu pai pastoreou uma Assembleia de Deus do campo do pastor Laniminé Jardim, ali de Itacibá, o pessoal deve conhecer aí, o pastor extraordinário, uma pessoa incrível. Então, meu pai pastoreou lá a igreja de Nova Valverde, né? Então, eu lembro poucas coisas, mas eu era bem novo, mas reuni ali. Depois, meu pai foi pastorear Então, uma ali perto de igreja. onde eu morei. Sim, é verdade, é ali próximo mesmo. E aí, depois meu pai pastoreou uma igreja em Bandeirantes. E depois disso, o meu pai ele já não foi pastorear a igreja, ele foi auxiliar um outro pastor num bairro chamado Santo André. Só que lá nessa igreja, depois de uns 2 anos que nós chegamos lá, o meu pai faleceu. Meu pai faleceu no ano de 2015, né? Já tem 10 anos que meu pai faleceu. E aí eu fiquei um pouco ali na igreja de Santo André, não vou me recordar agora por quanto tempo. Depois eu fui para uma igreja em Porto de Santana, reuni lá por cerca de 2 anos. Aí depois eu saí dessa igreja de Porto de Santana e fui para a EDVC. E aí que eu fui conhecer, eu já tinha ido em algum congresso, eu não vou me lembrar qual ano, de jovens ali na EDVC, um congresso maravilhoso. Rapaz, é uma coisa Não, diferente falam, mesmo, o falam congresso que lá o de congresso jovens. dos anos passados, assim, É uma coisa tremenda, fechava a tremenda. rua. Você chegou aí nesse congresso assim que fechava a rua Não, esse ali? que eu fui não tinha essa questão de fechar a rua, mas eu já ouvi falar. Era um pouco mais antigo do que eu entrei. E aí eu cheguei na EDVC, me encontrei, né? Na EDVC o pastor Nilson recebeu a gente com braços abertos. Aprendi muito com o pastor Nilson, com os outros pastores, né? Pastor Falcão, pastor Nordélio, o presbítero Felipe também. E ali na EDVC foi onde eu mais me desenvolvi. Eu também me permiti, né? Então, como eu falei nas outras igrejas, dava mais lugar à timidez do que o que Deus tinha para fazer através da minha vida, né? E lá na EDVC fui desenvolvendo, graças a Deus, é uma igreja que eu guardo com certeza no coração. Jordan, eu lembro que teve a pandemia, né? Uhum. Aí eu acho que logo depois da pandemia, você, você começou a liderar a juventude, não foi? Foi no último ano da pandemia. Foi no último ano, né? É, Eu lembro que você começou a liderar a 22, juventude, né? 22? rapaz, eu acho que foi 22. 22, Eu sim. sei que nós lideramos por 2 anos, Sim. eu e o Aleph, né? 21 Ah, e 22. Foi 21, acho que foi 21 e Que aí o Jonathan 22. entrou em 23.
Isso aí. 21 foi o último ano ali da pandemia mesmo, né? Foi. A gente começou, a gente usava máscaras ainda. Tem fotos disso, cara. Tem vídeo, foto. A mídia guarda tudo as 7 chaves lá. Tá lá no estoque. E eu lembro também que logo de que se encerrou, né, o seu período lá como líder, logo depois você também foi nosso professor de teologia, que foi onde a gente começou a conhecer mais a fundo, né, o Jordão, o presbítero Jordão, né, ali a conhecer, e aí você compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento, né, nas aulas de teologia, que nos rendeu bastante figurinhas também. Tem uma ali pegando a cadeira. Rapaz, se eu não me engano, era Carol que fez muita também do Cadimiel. Do Cadimiel também. Era você e o Cadimiel junto, não teve uma época. Caraca, velho, eu ficava imaginando como que esses caras pegaram essa cena e quem que levou aí você os contextos mais variados porque às possíveis. vezes ele fazia uma pergunta e a gente, tipo assim, ficava pensando, e, cara, como vocês não estão... Eu acabei de falar, aí como professor de escola, não tem... Era maneiro. Lembra, Jonathan? Jonathan também participou, era massa. Mano, aí eu queria que você também falasse sobre esse contexto, né, desse aprofundamento que você teve, né, no estudo bíblico. Cara, da aula de teologia, a gente costuma falar que quem ensina aprende 2 vezes, né? Então, sempre tem os bastidores, né? Eu comecei a fazer teologia na EDVC no sábado, tinha aula no sábado ainda. Tinha aula segunda-feira e tinha aula sábado. Eu não sei... Falcão? Na verdade, quem começou a me dar aula no sábado foi a irmã Elza, que é a mãe do Falcão, do pastor Falcão. Só os bravos. Só os bravos. Só nada. E eu não sei por qual motivo, na época eu não conseguia vir na aula na segunda-feira, então eu fazia no sábado. Mas da outra igreja em Porto Santana que eu reunia, eu já fazia curso de teologia lá, né? Um pastor lá da época, pastor Alisson, e aí, quando chegou na EDVC que eu soube que tinha aula de teologia, eu ingressei ali. E a EDVC, como a gente estava falando, ela tem esse costume de desenvolver as pessoas. As pessoas entram na EDVC realmente para desenvolver. Isso não significa, gente, que é uma igreja perfeita, tá? Não existe igreja perfeita. Mas se você quer aprender a desenvolver ministerialmente, a EDVC é um bom lugar para você fazer isso. E aí, com o passar do tempo, eu sei que eu não tinha terminado o livro básico ainda. E o pastor me chamou para dar as aulas de teologia na segunda-feira. Eu já estava mais tranquilo na segunda-feira, né, no trabalho, essas questões, e aí começou. E aí sempre muito estudo em casa, né? Graças a Deus meu pai me deixou muitos livros aí, cara, então dá para aproveitar bastante. Eu vi lá que às vezes você postava que você estava fazendo estudo, tipo, na escrivania assim e tal, e tinha um negócio, uma estante lá de vários livros. Caraca, o cara é mesmo. O cara é bravo do cara, tem que ler, né? Porque eu acho assim, Guilherme, Michael e Jonathan, falar sobre a Bíblia é muito... Você tem uma responsabilidade muito grande. Porque se você ensina algo errado para uma pessoa, ela pode seguir com aquele ensino errado pro resto da vida. Então... E pior, replicar. E replicar isso. Que é o pior. A outra pessoa... Exatamente. Do ponto de vista errado. Então eu sempre tive esse cuidado, graças a Deus, de realmente entender. Aquilo que eu não entendo, aquilo que eu não sei falar, eu simplesmente não falo. Não vou ficar inventando as coisas, né? Mas eu sempre procurei ler no tempo que eu podia ler, estudar, para que eu pudesse realmente aprender. Não só para dar aula, né? Mas também para guardar a palavra no nosso coração. Os livros não substituem a Bíblia, os livros didáticos não substituem a Bíblia. Mesmo que sejam livros de teor cristão, não substitui a Bíblia. Mas tem livros que te ajudam a entender e compreender melhor a Bíblia, alguns ensinos na Bíblia, né? Então eu sempre procurava fazer isso e usava a questão de dar aula de teologia para aprender também. Então, e a aula era muito legal, muito dinâmica. A gente aprendia, boa, né? Vocês aprendiam e eu aprendia muito mais com vocês. Então, graças a Deus deu certo. Eu costumo dizer, Guilherme, na verdade nós aprendemos desde que a gente entra na igreja, a gente se conhece por crente, que a graça ela é denominada como um favor imerecido, e realmente é, né?
A graça é algo que Deus nos concede que nós não merecemos. E Ele nos concede essa graça para nós cristãos através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, né? Que essa graça, ela nos alcançou. A graça, ela atua na vida da pessoa, mas ela atua com algumas, vamos dizer, com alguns outros personagens, aspas aí, bastante aspas, né? Não só a graça, mas o Espírito Santo atua, a palavra de Deus atua, e a pessoa também aceitar isso também atua. Então é um conjunto de coisas, né? Mas como nós estamos falando da graça de Deus, eu aprendi algo sobre a graça, assim, algo maravilhoso. Eu aprendi com o pastor Luciano Subirá, num livro dele chamado Graça Transformadora. Comprem esse livro, leiam, cabeceira de mesa, porque é um livro assim extraordinário. Ele explana mesmo o que é a graça de Deus, como a graça de Deus vem atuando desde o Antigo Testamento, né? Então é muito bom, comprem esse livro. É uma boa falar sobre a graça, a atuação da graça no Antigo Testamento, porque Sim. a gente, que é uma das perguntas que eu ia falar, porque às vezes a gente, não, o Antigo Testamento era fogo, né? Era poder de Deus, né? Mesmo. Se o cara pecou, se não rendeu ofertas a Deus, morria por fogo. Sim. Ou a terra consumia. Aí agora não, agora a gente está no momento da graça. Isso aí. É bom falar sobre isso, porque quando Paulo ele vem explanando isso em uma das suas cartas, não vou lembrar agora qual carta específica que é, mas Paulo fala bem assim, ele vem falando sobre a graça de Deus, e aí ele inicia o outro capítulo bem assim, porque nós temos hoje o entendimento da graça, a atuação do Espírito Santo da forma que é, o derramar do Espírito Santo, nós vamos pecar toda hora, todo momento, como se nada acontecesse. Aí ele falou bem assim, logicamente que não, trazendo para o nosso linguajar, né? Logicamente que não. Não é porque nós temos a graça atuando como ela atua hoje, que nós vamos tratar a vida espiritual, o pecado, como se nada fosse, né? Então, a graça de Deus, e aí o Luciano Subirá ele fala muito sobre isso, a graça de Deus ela atua no início da conversão da pessoa, né? Tito vai falar sobre isso, capítulo 2, versículo 11, vai falar que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então a graça de Deus ela atua no início da conversão, mas a graça de Deus também ela não só atua no início da conversão. A graça de Deus é para atuar em todos os momentos da nossa vida, né? Vamos supor que uma pessoa ela aceite Jesus hoje e ela vai viver na presença do Senhor pelo resto da sua vida, ela vai viver mais 20 anos. A graça de Deus não atua só no início da conversão dele. A graça de Deus vai atuar nesses 20 anos que ele vai estar dentro da igreja. Então a graça de Deus é para nos ajudar a largar o pecado. Hebreus 4, capítulo 4 vai falar sobre isso, versículo 16, salvo engano. A graça de Deus ela também nos ajuda, ela nos fortalece para nos fazer resistir contra o pecado. O poder e a graça de Deus nos ajuda a vencer as dificuldades da vida. Então a graça de Deus ela atua em todas as nossas vidas, né? E a gente precisa sim dar valor à graça de Deus, né? Valorizar isso e não tratá-la como eu posso pecar aqui, posso pecar ali, pronto, acabou e depois só pedir perdão. E depois só pedir perdão que não, você está desmerecendo a graça de Deus, está desmerecendo esse favor que nós não merecemos. Você está desmerecendo o que Jesus fez por você na cruz, o que Ele fez por mim na cruz. Então levar uma vida de santidade não é só no Antigo Testamento, é para os nossos dias também. Você entrou num tema aí que eu até tinha conversado com o Guilherme, né? Sobre o pecado, né? Eu queria também que você falasse um pouco em relação a isso, sobre pecado, né? E essa questão, né, das pessoas, né? Que tô falando aqui, gente, mais de mim, né? Que às vezes a gente comete um erro, né? Sim. Comete um erro, aí fica ali, às vezes chateado, remoendo isso, né? aí. E acaba se afastando das coisas do Senhor, né? Sim. De levar essa vida ali contínua com o Senhor, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouco pra gente, mas também para todo mundo que vai estar assistindo aqui, a juventude também, sobre isso, sobre essa questão do pecado, né? Que a gente erra, mas a gente tem que se render a Cristo, né? Ali, pedir perdão ali, para poder a gente seguir com a nossa vida. É verdade. Fazer o contrário, né?
Eu lembro que eu estava fazendo o curso de Casados para Sempre e lá fala sobre o pecado. Tem uma parte do módulo lá que fala. Aí eu lembro que na época eu trouxe o que eu estava buscando ali de leituras, né? Me fez lembrar de Adão, cara. Que Adão, vamos supor não. A Bíblia relata que ele pecou quando ele foi comer do fruto. Aí a primeira coisa que ele fez foi fazer o quê? Foi culpar a esposa. Não, mas antes disso. Se esconder. Se esconder. Se escondeu, E esse, cara, é esse movimento que a gente faz. Isso aí se esconde. A gente Esse se é o esconde, problema. E esse é o problema. Depois dessa aula também que eu tive essa percepção, cara, eu sou pecador. Deus sabe que eu sou pecador. Isso. Eu também, assim, eu não vou achar que tudo Deus tem que lidar. Tudo é um processo, né? Mas essa atitude da gente se esconder que é o errado. A gente tem que se esconder. A gente tem que jogar essas coisas, porque Jesus fala pra gente, ó, joga seus fardos em mim, porque meu jugo é suave. Isso aí. Eu vou deixar os fardos leves. Então, se a gente pegar um contexto, vamos pegar o contexto do Éden, por exemplo, né? A serpente chega e começa a trocar uma ideia com Eva ali, já começa uma loucura aí, né? A mulher conversando com a serpente. E aí... Isso é literal mesmo? Depende, né? Pelo que você... Vamos continuar falando sobre a graça. Então, a Eva ali tá conversando com a serpente ali, e vocês vejam que o diabo, ele nos tenta naquilo que ele nos conhece. O diabo, ele é um estrategista, gente. Ele é um estrategista, não tem jeito. Ele nos conhece, o diabo também conhece a Bíblia. Né? Mais que nós. Exatamente, e ele foi lá e de alguma forma deturpou aquilo que Deus tinha falado para eles, eles aceitaram e decidiram por desobedecer a Deus, né? E a história continua, como vocês todos sabem. Então, o diabo, a primeira coisa que ele faz, ele se aproveita da nossa natureza pecaminosa. Desde do Éden, desde a queda de Adão e Eva, a natureza pecaminosa começa a fazer parte da nossa vida. Então, nós temos maus desejos, nós temos maus sentimentos, nós temos maus pensamentos. Tudo isso faz parte de nós. Isso aí é a nossa natureza pecaminosa, não tem para onde a gente correr, certo? O que o diabo faz? O diabo segura no nosso pescoço e arrasta a nossa cara no pecado para nos forçar a pecar? De maneira nenhuma. Ele pega um cardápio, ele sabe como é que a gente funciona, pega o cardápio e coloca debaixo do nosso nariz. E nós vamos escolher o que nós vamos comer. É assim que funciona, inclusive o pastor Luciano Subirac dá esse exemplo aí. Peguei dele. Obrigado, tá, pastor? Então, o pecado, ele começa aí. O pecado, ele começa dentro de nós. Então, muitas das vezes, a gente quer culpar muito o diabo, mas somos nós que fazemos essas escolhas. E o pecado, ele nos distancia de Deus. É aí que está o problema. Porque a gente peca uma vez, a gente pede perdão, aí peca de novo, a gente pede perdão, peca, e a gente vai se afastando de Deus. É aí que está o problema. Foi aquilo que Adão fez. Adão pecou e fez o quê? Se escondeu. Então, como que nós vamos se esconder daquele que pode matar o cordeiro e nos vestir e tirar a nossa nudez, como ele fez com Adão? Ele matou um cordeiro, pegou a pele e tampou a nudez dos dois. Então, a gente não pode se esconder daquele que pode nos perdoar. Jamais. Então, muitas vezes é isso que acontece. O pecado, o diabo, ele nos induz a fazer alguma coisa, a gente escolhe e faz. Depois, o que acontece? Depois que a gente faz, o diabo ele já muda a versão dele. Ele se torna um outro rosto. Como assim, Jordão? O rosto que acusa. Você não pode ir para a igreja hoje porque você fez aquilo. Você não pode fazer isso porque você fez aquilo. Ele começa a nos acusar. A nossa consciência está cheia de setas de acusações. E aí o que a gente faz? Através das acusações, a gente vai paulatinamente se afastando de Jesus. E aí que está o problema. Quando a gente se afasta de Jesus, como é que o sangue vai atuar em nós se a gente se afastar dele? Como é que o sangue vai nos purificar dos nossos pecados se a gente se afastar dele? E é incrível que a graça ela está intimamente ligada com tudo isso. Quer ver um exemplo? Aproveitar que a gente trouxe a Bíblia. Se você abrir lá em 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 17, se não me engano. Aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 1, vamos ler aqui a partir do versículo 12. Paulo fala bem assim:
Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me concedeu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que em tempos passados fui blasfemo, perseguidor e insolente. Contudo, ele me concedeu misericórdia, porquanto fiz o que fiz, mediante minha ignorância e incredulidade. Gente, se tem alguém que não podia se aproximar de Jesus, era Paulo, cara. Paulo era terrível, cara. Paulo prendia as pessoas, matava pessoas, perseguia pessoas. Paulo tinha uma moral com os sumos sacerdotes que ninguém tinha. Paulo tinha cartas de autorização do sumo sacerdote para prender os cristãos em outras regiões. Outras regiões que aquela sinagoga não tinha nem atuação. Então, para você ver como é que o cara tinha moral. Ele tinha muita influência, né? Ele tinha muita influência. Mas ele continua, olha, a gente para pensar, o que está atuando até aqui agora? É o pecado. O cara é blasfemo, insolente e perseguidor. O que é isso? Ele está vivendo na prática do pecado. Mas ele continua, porque não acaba aí. Aí ele fala bem assim, e a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E aí eu quero dar uma pausa aqui. Isso é muito interessante porque ele nos dá duas informações muito interessantes. A primeira, ele fala que apesar de toda a sua insolência, blasfêmia e perseguição, a graça de Deus, a graça do Senhor transbordou na vida dele. E transbordar aqui no grego significa encher alguma coisa até que que a água realmente transborde, que ela vaze, que ela passe do limite, né? Então, é interessante que Jesus, ele, apesar de todas as nossas falhas, de todos os nossos pecados, ele não coloca na nossa vida algo só no limite. Ele coloca algo mesmo na nossa vida, a graça dentro da nossa vida, ela é para transbordar mesmo. Então, Paulo fala que a graça transbordou sobre a vida dele. A misericórdia do Senhor transbordou na vida dele. Mas por quê? Tem um porquê da graça transbordar. Porque ele mesmo fala, a graça de Deus também transbordou para me trazer a fé e o amor que há em Cristo Jesus. A fé e o amor é aquilo que nos faz parecer mais com Jesus. Então, a gente não pode desmerecer em momento nenhum a graça de Deus e a gente também não pode brincar com o pecado, porque o pecado ele nos afasta de Deus. Mas aí Paulo fala em Romanos, né, capítulo 5, salvo engano, ele fala bem assim, olha, fiquem tranquilos, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quando a pessoa ela entende, ela está aberta a receber a graça de Deus, não tem pecado nenhum que fique diante da graça de Deus. Não tem, gente. O pecado ele nos afasta do Senhor, mas a graça nos aproxima de Deus. E é isso que ele tem para nós, né? A gente tem que viver isso todos os dias. Top, hein? Essa parte do amor aí, cara, na hora que você falou, já me vem na cabeça assim, cara, na hora que isso tudo, a gente encontra isso tudo, essa parte do amor, a gente começa a ver as coisas diferentes, cara, a gente começa a enxergar as coisas, aquelas pequenas coisas, às vezes às vezes você fala assim, não dá tanta importância, né? Aquele gesto de um parente, de um amigo, aquele de te ajudar, de aquele amor, você começa a ver aquilo ali, assim, cara, como eu tenho que ser grato a Deus, cara, por ter, às vezes, essas pessoas na minha vida, ou ter a oportunidade de estar ali junto com essas pessoas e tentar trazer essas pessoas para entender e viver isso que a gente está vivendo. É verdade. E sentir isso. Eu acho muito top isso, cara. Porque foi assim comigo, entendeu? Quando eu comecei a sentir isso. E foi assim que aconteceu, eu creio que com a minha irmã também, que hoje a minha irmã, graças a Deus, a minha irmã é convertida, a minha irmã serve o Senhor, a minha irmã, ela toca também na igreja junto com o meu cunhado lá, ele é instrumentista também, e isso tá vindo e tá chegando nos meus pais também, que meus pais não são de ir para a igreja, né? E hoje eles já estão indo mais para a igreja, já estão frequentando, já vão com a minha irmã. Eu acho isso top, porque essa graça que vai contagiando, né? Que as pessoas, né? Que às vezes você olha para um irmão e você fala assim, cara, você começa a ver Cristo naquele irmão, você fala assim, cara, como esse cara, ele fala da palavra, como ele tem autoridade, ele tem aquele conhecimento, né? Ou quando a gente vê os nossos irmãos pregar igual você,
Cadmiel, a gente vê o Jonathan. Ó, Eu calma. não vi você pregar, né? Porque você não divulga, né? O Falcão. Cara, é muito legal, cara. E não é pregações elaboradas, é a Bíblia. A A Bíblia. Bíblia. Isso aí. São palavras bem colocadas, né? E também tem a questão da prática, Sim. que é bastante importante, porque, assim, você vê esses homens aí que você falou, claro que eles não são perfeitos, mas eles buscam Isso aí. Quando você fala assim, quando você busca a santidade, a gente tá buscando a santidade, né? Ainda. A gente não é santo ainda. Não, a gente não alcançou a plenitude da santidade, né? Quem dera. Então, assim, eles buscam a santidade, como a gente também faz. Mas você vê que, através deles também, que são um exemplo mais palpáveis, que a Bíblia também é um exemplo pra gente, mas eles são um exemplo mais palpável, mais visível. A gente também fala, cara, que a gente pode, a gente consegue. Sim. Aí a gente se inspira, pô, o cara, você vê, ele chegou falando aqui, a gente tem um monte de livro e tal. Aqui eu acabou de indicar o livro, então dá pra buscar o conhecimento. É o querer, né? É o querer Tá mergulhar. disposto. Sim. Isso aí, igual a trajetória do pastor Nilson, né? Que ele veio aqui e contou pra gente e logo vai estar aí na plataforma aí pra gente poder acompanhar o episódio com o pastor Nilson. Cara, foi muito legal. E Ele o pastor conta- Nilson não nasceu no berço evangélico. A história dele é ele- fantástica. Ele, assim, se eu for comparar, ele era igual o Paulo. Ele não gostava de crente, não. Gostava de crente, Ele fechava a porta. ele Cara, falava- pastor Nilson, cara! Você imagina o nosso pastor, cara, hoje é um amor de pessoa. Vive na igreja, né? Vive na igreja. Cara, pastor, ele doa o tempo dele 100%, né? 100% para a obra do Senhor. Pra obra. E aí você vê assim que ele até ele comentou que o crente entrava numa porta na casa dele, ele saía pela outra. Sim. Ele não gostava mesmo de estar presente, não gostava de ouvir falar. Falava com a mãe dele que não queria crente na casa dele, até proibiu. Eu falei, caraca, pastor, você Cara, fica impressionado, né? não, pra você ver como é que Deus transforma a vida Transforma. da pessoa, né? Se a pessoa decidir por Jesus, Jesus ele é capaz de mudar a vida da pessoa completamente. Completamente. Servir a Jesus, essa questão da santidade, servir a Jesus, é uma decisão todos os dias, cara, que você toma. Você não aceita Jesus só no dia que você levanta a mão e vai lá na frente e o pastor ora por você. Pelo contrário, ali começam decisões diárias que você tem que fazer por Jesus. E eu costumo sempre dizer, Jesus ele pode curar toda e qualquer enfermidade. Jesus ele pode operar o impossível. A Bíblia diz que ele é o Deus do impossível. Jesus ele morreu, ele deu a vida dele por nós, pelos nossos pecados, para nos limpar, para nos salvar, para nos trazer para próximo de Deus Pai. Então ele fez tudo isso. E aí a gente pensa, como não servir um Deus desse? Que faz tudo isso. Por um copo de cerveja, será que vale a pena? Por uma bebida, por um trago, por uma roupa curta, por uma balada, será que vale a pena trocar tudo isso por algo tão momentâneo e passageiro? Então é uma escolha que nós temos que fazer todos os dias. Não pense que é fácil, porque a nossa carne grita, cara. A nossa carne grita, não tem jeito. A gente quer... muitas vezes a gente não deve olhar para algumas coisas, a gente olha. A gente não deve falar sobre algumas coisas, a gente fala. Isso acontece com todo mundo. Mas, Jordan, e aí? O que a gente faz? Né? É interessante a gente olhar para Davi, porque Davi não foi perfeito. Pelo contrário, gente, Davi fez muita coisa, assim, absurda. Antes de você começar a falar de Davi, não sei se vocês viram que na Amazon lançou A Casa de Davi. Cara, assiste. Só assiste. Muito bom, gente. É uma outra perspectiva, tipo assim, das novelas que a gente costuma assistir, né? Da Record lá, do Luiz Macedo. Muito bom. Cara, muito bom, muito legal. Tem uma frase até nessa série muito interessante. A menina que está narrando essa série, ela fala bem assim, vou dar um spoiler aqui para vocês, hein? Só um gostinho para vocês verem a série lá, que é muito boa, realmente. Ela fala bem assim, ela faz uma pergunta, na verdade, né? Será que uma pedra pode mudar um destino? Aí ela responde, a pedra de Davi mudou o destino da minha casa. Então, realmente, Deus era com Davi, cara. Deus era com Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus.
Mas isso não isenta-nos de falhar. Sim. O problema, gente, não é falhar. O problema é o que você vai fazer depois que você falha. Caraca. Como é Esse que é o você lidar com problema. isso, né? Como é que você vai lidar com isso? Porque, gente, Vai Davi se adulterou, esconder, né? Você vai se matou, esconder. mas, cara, Davi, depois que Natan expôs o pecado dele, o que ele fez? Ele foi para os pés do Senhor, cara. Ele não se escondeu. Ele falou mesmo, Senhor, eu errei, eu pequei, eu falhei. Leia o Salmo 51 lá para você ver. Eu errei, eu falhei. E ele começa o Salmo de 51, que é o salmo da confissão do seu pecado. Ele não começa justificando, Michael, o pecado dele. Ah, Jesus, ó, eu pequei porque, né, também a mulher estava pelada lá em cima da laje, eu fui lá, olhei, desejei. Não, É. ele não faz isso. Ele inicia o Salmo de número 51 clamando pela misericórdia de Deus. Porque ele sabia o que ele tinha feito. Ele tinha consciência do que ele tinha feito. Ele começa a falar várias coisas ali, rogando pela misericórdia do Senhor. E tem um verso nesse salmo muito interessante que me chama muita atenção. Ele fala bem assim, ele faz um pedido a Deus. Deus, não afaste de mim o teu espírito. É muito interessante isso, porque Davi não pede para Deus não afastar a coroa, Deus não pede para ele não afastar o palácio, Deus não pede, Davi, quer dizer, não pede para Deus afastar o poder bélico que Davi tinha, porque era um exército muito forte na época, justamente por conta do poder da misericórdia de Deus. Ele não pede para não afastar as riquezas, ele pede para não afastar o espírito, porque ele sabia que a coroa, o palácio, o trono, o exército, quem foi que deu não foi a força do braço dele, foi o Espírito. Então tudo que nós temos, gente, é pelo Espírito Santo de Deus. Então a gente não pode permitir que ele se afaste de nós. Então como que Davi vai lidar com essa questão do pecado dele? Ele vai clamar pela misericórdia dele, e Provérbios vai dizer que é aquele que se arrepende e deixa alcança a misericórdia. Se arrepender é o quê? Confessar, é falar para o Senhor. Tem gente que fica com vergonha, cara, de falar o que pensou, o que sentiu, o que desejou. Como se ele já não Como soubesse. se Deus já não Mas soubesse disso. É. Gente, Deus ele quer te ouvir. Fale para o Senhor o que você fez. Ah, Senhor, eu olhei para uma mulher lá, ixi, deu ruim, Senhor. Pensei e desejei. Fale para o Senhor, cara. Não tenha vergonha. Ó, Senhor, não devia ter olhado, olhei. Não devia ter falado, falei. Não devia ter sentido isso, mas senti. Então, primeira coisa, confessar. Falar com o Senhor aquilo que você fez. Segunda coisa que faz parte do arrependimento é deixar. É você falar com o Senhor, ser sincero com Ele, mas deixar. É abrir mão daquilo no original hebraico. É abrir mão mesmo. É algo que você está segurando na sua mão e você segurando na mão dele. Solta aquilo e desprende a mão dele de você e continua caminhando. E a Bíblia vai dizer que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia lá na frente. Ou seja, a pessoa vai continuar andando, parece que ela está sozinha. Pelo contrário, a misericórdia de Deus vem e abraça ele para que ele siga o seu caminho. Então, gente, lidar com o pecado é exatamente isso. Não é o que você fez ou como você fez, é o que você vai fazer depois disso. Porque todos nós estamos sujeitos a pecar, todos nós. Então, quem se torna presa da própria concupiscência e do diabo é aquele que muitas vezes dá lugar à vergonha. E a vergonha, ela tem um pezinho no orgulho, sabia? Muitas vezes a gente não volta para o Senhor. Orgulho precede o quê? Por quê? Por conta do orgulho. Então, Deus já conhecendo o nosso coração, ele fala mesmo. E quantas vezes Deus já nos avisou? Por exemplo, João, ele fala numa das suas cartas, salvo engano é a primeira, ele fala assim, olha, estou deixando essas palavras aqui para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo. Então Deus já está falando, olha, não é para fazer. Não é para fazer. Mas se você fizer, fica tranquilo, você tem um advogado. Ainda tem sangue de Jesus para nos limpar. Então não importa o que nós fizemos. A Bíblia fala que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Gente, daí, tirando isso, aí é um outro assunto mais complexo. Não, você já... Mas tirando isso daí, isso não significa que eu estou dando liberdade nem alforria para ninguém pecar aqui não, pelo amor de Deus. Pecadão também? Não tem pecadinho, pecadão. Tem consequências diferentes, logicamente, mas não tem pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Porque assim, quando você falar cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo, a consequência é a morte. Né?
Acabou, não Acabou. tem. O Espírito Santo não vai atuar mais ali com você. Isso. Aí, mas se você também só, vou botar na nossa cultura dos homens, eu olhei para uma mulher ali na rua, é um pecado. Nossa, Desejou. aí eu também morri. Não, aí não, né? Mas gera consequência. Mas gera aí consequência. seria um pecadão ou pegadinho? Não, pecado. Não tem pecadinho, pecadão. Entendeu? Pecado é pecado. E o problema é o que você vai fazer com isso depois, cara. Com aquilo que você gravou, do que você viu. Isso aí. Jó, ele fala bem assim, eu fiz um concerto com os meus olhos para não fixá-los numa virgem. O problema não é o primeiro olhar, é o segundo. Esse aí é o problema. Aprendi com o pastor Eliseu Rodrigues. O problema não é o primeiro olhar. Às vezes o primeiro olhar é um relance, cara. Você foi sem querer e olhou. O problema é o segundo. Você olhou, deu um relance e você... Eita! Acendeu um negócio dentro de você, dentro da gente, né? O homem tem muito dessas coisas. Aí você vai, olha de novo, aí você já olha mais as curvas. Aí começa o problema. Aí desanda. Cara, vocês estão notando isso? Olha a magnitude daquilo. Não, ainda bem que tá gravando, Ainda porque bem. a gente pode ir, parar, voltar, opa. Cara, nota isso. Vai, dá a solução, Bruno. Cara, pecou, você pecou, eu pequei. Jordão, o que eu faço? Primeira coisa, vai para os pés do Senhor. Faça como Davi. Davi ele nos ensina muito a respeito disso. Gente, Deus não vai te pedir, no momento que você chegar até Ele, Deus não vai te pedir 100 ovelhas para você sacrificar. Não. Davi fala que se Deus se agradasse de sacrifícios, Ele daria um dos melhores sacrifícios que Ele poderia. Davi fala bem assim, o Senhor não se agrada de sacrifício, o Senhor se agrada de um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado o Senhor não despreza. Sabe o que significa quebrantado? Quebrado e automaticamente vazio. Contrito significa esmagado. Olha que loucura, Deus não despreza. Parece algo bom? Quebrado, vazio e esmagado? Parece algo bom? Não, não é bom, gente. Isso é ruim. Mas Deus, ele aceita isso, ele não despreza. Porque alguns versos antes, Davi está clamando a Deus para lhe dar um novo coração e um espírito reto. O espírito reto é aquele espírito inabalável, aquele que se mantém mesmo na presença de Deus. E Davi está falando com o Senhor, eu não preciso só de um espírito reto, eu também preciso de um coração novo. Porque o coração, gente, é a fonte dos sentimentos, das emoções. Então, Davi, quando ele fala, me dê um novo coração, Davi está dizendo, me dê um novo coração com sentimentos puros, sentimentos nobres, emoções puras, emoções nobres que agradam e louvam ao Senhor. Então Davi tinha o entendimento de que a maldade estava no coração velho, no coração quebrado, no coração vazio, no coração esmagado pelo pecado. Mas ele está falando, esse coração o Senhor não despreza. E é isso que a gente tem que... Até embarga a voz, né? Porque a graça de Deus é uma coisa impressionante, cara. É uma coisa impressionante. E Davi morreu em paz, cara. E mesmo com o que aconteceu, né? Dele pecar, ele pedir perdão, pedir por clamar, né? Teve consequências. Sim. Teve consequências. Então, foi a fala que você teve, né? A pessoa peca, mas pede perdão, mas as consequências também vêm. Sim. Às vezes não vem ali momentaneamente, mas a consequência daquilo ali que você fez, dependendo ali do que você do pecado que você comete, ela sempre vai vir depois. É verdade. E aí, na consequência, o que eu faço, Jordão, na consequência? Permaneça com o Senhor. Isso que é o difícil. É aí que é complicado. Porque, olha só, antigamente a gente tinha muito na Assembleia, né? A gente tinha muito essa questão de pecou, tira da comunhão, não pode cear mais. É até um assunto. A pessoa pode cear depois que peca, mas não é. Pecou, não pode cear mais, não vai ser líder, se tem uma liderança, não pode exercer mais a liderança ali, fica de banco, o famoso banco, e você se mantém ali naquela situação que às vezes você, tô passando por essa humilhação, como assim um homem falou? Já deu até processo isso aí no Brasil. Como assim um homem falou para mim que eu não posso estar ali em comunhão com a igreja e tal? Então, como a gente deve se portar? Olha, a Bíblia fala
trazendo para o lado da Assembleia de Deus, né, eu não conheço o costume das outras denominações nessa questão. Mas como eu vivi a minha vida inteira na Assembleia de Deus, eu já vi muito isso acontecer. Logicamente que cada igreja tem a forma de lidar com essa questão, né? A Bíblia fala que tem pecados que são para a morte, tem pecados que não são para a morte. Então, como que isso é diferenciado? Depende. Depende das interpretações que os líderes vão fazer da Bíblia. Mas tem coisas que acontecem que nós praticamos, que a gente deve sim conversar com um pastor. A gente precisa de uma ajuda, de um líder espiritual para nos aconselhar, para nos ajudar. Logicamente que o líder, e abro um parênteses aqui para o pastor Nilson, eu nunca vi o pastor Nilson humilhar ninguém em igreja. Nunca vi, nunca vi. Se acontece alguma coisa, ele trata no gabinete dele e pronto, e acabou. Então, eu nunca vi o pastor Nilson fazer isso. E o líder, ele precisa, realmente, a ovelha, gente, ela está ferida, ela está machucada, ela não tem que ser afastada, né? E outra, nenhum homem ou mulher tem o poder de nos bloquear a tomar ceia. Quem tem que fazer essa análise não é uma outra pessoa. Quem tem que fazer essa análise somos nós. Paulo fala, examine o homem a si mesmo. E aí sim coma deste pão e beba deste cálice. Então, existem algumas interpretações dessa questão de examinar, não vou entrar nesse mérito agora, que senão vai dar muito pano para manga. Mas, pecou, está com dificuldade de vencer um pecado? Procura seu líder espiritual. Conversa com ele. E na EDVC é bom que tem uma escada, né? O jovem procura o líder de jovem, aí se o negócio for muito punk, aí o líder de jovem conduz para o pastor vice-presidente, tal. Se esse negócio for punk mesmo, aí vai para o pastor presidente. Porque o pastor presidente tem muita coisa para resolver, gente. Então essa escadinha ela é importante. Então, querendo ou não, o líder de jovens é um tipo de pastor. Ele está cuidando de ovelhas jovens, de ovelhas mais novas. Por mais que ele não tenha o cargo, a carteirinha lá de pastor, mas ele já exerce funções de um pastor. Então, o que nós temos que fazer quando isso acontece? A gente precisa cuidar das ovelhas. Não é colocar o dedo na ferida dela e rodar. Não. Veja o tamanho da profundidade da ferida e trate como deve ser tratado para que aquilo venha cicatrizar e a ovelha siga a sua vida normalmente. Mas o que acontece quando a gente afasta a ovelha do convívio das outras ovelhas? Ela fica vulnerável. O que acontece? O lobo e o leão vêm, meu amigo, e traga a ovelha, vai matar a ovelha. É isso que a gente quer? Veja que Jesus ele atuava assim também. Pedro não pecou? Foi o único que andou por cima das águas. É o cara que estava ali 24 horas com Jesus, recebeu a gente recebe do alto, vem do alto. O cara estava do alto já, estava do lado dele aqui. O cara estava muito próximo a Jesus e, assim, mesmo assim, pecado. Sim, ele pecou. E o que Jesus fez? Jesus tinha falado para eles, Jesus tinha tirado eles da pescaria. Ele e os outros 3, que eram 2 pares de irmãos ali, né? Perdão, Jesus tinha tirado eles da pescaria. Só que Jesus morreu na sexta, passou aquele período de sexta, sábado, domingo. Dentro desse período, Jesus tinha falado para eles que faria deles pescadores de homens, que não era para eles voltarem para aquela vida. O que ele fez? Ele voltou. Mas ele não voltou sozinho, ele arrastou os outros também com eles. Mas mesmo assim, depois dele ter negado, depois dele ter desobedecido a Jesus, o que Jesus fez? Foi lá na praia atrás dele. Jesus senta com ele, conversa com ele e ainda, além de perdoá-lo, que o perdão já estava na cruz, mas além de perdoá-lo, Jesus devolve o ministério de Pedro. Então, olha o que Jesus fez. É assim que se trata uma ovelha. É assim que se trata uma ovelha. Imagina aquela mulher pecadora. E tem aquele irmão, né, que você tem que auxiliar. Sim. Você tem que estar ali junto com ele, né, caminhando junto. E abraçar o irmão mesmo. Vamos lá, irmão. Vamos comigo. Não desiste, não. Eu não vou desistir. Vamos lá. Vamos junto. Tá auxiliando ali, porque é isso aí que você acabou de falar, né? A pessoa errou uma vez, errou 2 vezes, mas se manter firme. Vai se mantendo firme que Deus vai dar vitória. Sim, é verdade. Verdade. A gente não pode desistir da ovelha. Porque Jesus não desiste de nós, né, cara? Sim. E a gente o pastorado, por exemplo, cristão, ser cristão, na verdade, não vou colocar essa conta só na conta
só na conta dos pastores, mas ser cristão é ser uma extensão de Cristo. Falar o que ele falou, andar como ele andou, replicar os seus ensinamentos. E Jesus em nenhum momento nos manda, a não ser em situações muito específicas, a gente não vai entrar em detalhes agora, mas a pessoa pecou, errou, a pessoa está doente. É uma doença contagiosa. Não, cara, ela errou, ela pecou, ela precisa de cuidado, de carinho. A ovelha precisa ser carregada nas costas, tem vezes que vai ter que ser carregada nas costas, não tem jeito. Isso me lembra uma história muito interessante. Não sei onde que eu escutei essa história, mas a história é o seguinte. A caminhada é um espelho da caminhada cristã. A caminhada cristã começa, a pessoa está caminhando lado a lado com Jesus numa areia de praia. E a gente sabe que quando a gente vai pisando na areia da praia, vai ficando as marcas ali, você vai caminhando e as marcas vão ficando para trás. E no início da caminhada cristã, Jesus está de mão dada conosco e a marca das nossas pegadas estão ao lado da marca das pegadas de Jesus. E a gente vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. Só que chega um momento, nessa história, que não tem mais 2 pares de pegada. Tem um par de pegada só. Aí, nesse momento, a pessoa que começou a caminhar com Jesus, ela reclama. Tá vendo? O Senhor prometeu que ficaria comigo o tempo inteiro. Começa a reclamar. Tá vendo? O Senhor falou que ficaria comigo em todo momento, independente da situação, da complexidade da situação, da dificuldade, o Senhor estaria comigo. E agora, tá vendo? Só tem uma pegada aqui. O Senhor me abandonou, o Senhor vazou fora no problema. Era, né? Aí, nesse momento, depois que ela reclama, depois que ela abre o coração, depois que ela fala um monte, Jesus responde: meu filho, nessa parte aqui da caminhada, que só tem um par, não era você que estava caminhando, era eu que estava te carregando no colo. Que tapa, de luva, né? E o nosso comprometimento com os nossos irmãos, com os jovens, tem que ser da mesma forma. Tem jovens que vão caminhar em momentos lado a lado com a gente. Tem outras vezes, em outros períodos, que nós vamos ter que carregá-los no colo. O pastor é assim, gente. Quem nunca foi carregado no colo aqui pelo pastor? Carregado no colo da oração, do jejum, do ensinamento, ali da cobrança ali, né? De estar mais próximo do... Paciência, no colo da paciência. Quem nunca... Jesus faz isso com a gente todos os dias, cara. Ou a gente é o super crente em todos os dias, todos os meses. Quem dera, gente. A gente falha, a gente erra. A gente tem que tomar cuidado para não cair na frieza espiritual. E é nesses momentos de dificuldade que o Senhor nos carrega no colo. E é isso que Ele espera que façamos com os outros irmãos também. Top, você entrou num assunto que eu achei até que você podia dar uma extensãozinha aí. Você falou dessa frieza espiritual aí. Qual é no seu ponto de vista, claro, para a gente entender o que seria isso aí, o crente entrar na frieza espiritual? Olha, a frieza espiritual, ela aparece, na verdade, ela se mostra quando, na verdade, é uma briga constante para que a gente possa orar e ler a Bíblia. Mas, por exemplo, se a pessoa ela passa um período muito longo sem orar, sem ler a Bíblia, sem jejuar, aí tem que começar a acionar um alerta na nossa cabeça. Porque aí o crente ele não sobrevive sem orar. Gente, orar não é bom a gente falar sobre isso, que às vezes as pessoas, os jovens pensam que orar é a gente usar palavras difíceis com o Senhor, como se Deus fosse o expert em dicionário. Claro que Ele é. Né? Em idiomas, mas Jesus ele gosta da simplicidade. Né? Exatamente. O jogo de palavras. Sim, até porque às vezes você está orando ali, você não consegue tirar nenhuma palavra. O único que pode entender o que o Espírito Santo está orando é o próprio Deus. Então, por mais que a gente não consiga orar, o Espírito Santo está intercedendo por nós. Então, às vezes só cai lágrima. Essa é as melhores orações, hein? É aquela que só cai lágrima, mas o Espírito Santo está orando por nós. Então, isso tem que acender um alerta dentro de nós. A gente precisa orar. Oração, jejum e Bíblia é o combustível do cristão. Por mais que muitos hoje pensam que o jejum já não é tão importante. Gente, é importante sim. Jejue.
jejue. Ah, Jordão, mas o jejum é como? O jejum ele tem que ser acompanhado de períodos de oração. Ah, Jordão, mas eu trabalho, não tem como eu sair do meu trabalho dentro do período de jejum. Você não vai orar depois? Então faça jejum. Durante a manhã, durante a tarde. Só não vale à noite, né, gente? Tá dormindo? Vai jejuar dormindo? Não vale. O jejum você tem que abrir mão de alguma coisa, e não dá. Então, jejue, leia a Bíblia, cara, leia a Bíblia. Ah, Jordão, mas eu não tenho disciplina para ler a Bíblia em casa. Procure um bom curso de teologia e eles vão te incentivar a ler a Bíblia. Na igreja tem. Na igreja tem. Muito bom. Básico, médio e avançado. Olha que benção. Cara, acho que só um minutinho, antes de ir para outro ponto, sobre a questão da frieza espiritual, uma coisa que a gente tem que se preocupar bastante. Às vezes você vai num culto, cara, e tu não sente a presença de Deus. Gente, isso tem que te incomodar. Você está num culto, você está em casa, ouvindo uma pregação, um louvor, você não está sentindo nada, você tem que se preocupar. E é tão bom quando a gente está cantando, a gente está adorando ao Senhor, a gente está escutando o louvor, e a gente sente aquela presença doce e meiga do Espírito Santo. É aquela presença contigo, que ela quebra as nossas defesas, aquela presença que ela nos constrange mesmo. A presença de Deus, ela nos constrange. Então, tenha sempre pedindo ao Senhor que Ele nunca faça de você a presença dEle. Porque sem a presença dEle a gente sucumbe mesmo ao pecado, e aí já é. Verdade. Aí dá ruim. Tipo assim, essa questão do que é importante jejuar, que é importante orar. Cara, acho que se você não tem esse costume, não imagina que você tem que começar já de uma maneira extraordinária, né? Extraordinária, que aquilo dali vai ser assim, do nada. Você tem que ter uma inspiração para aquilo dali, esperar o melhor momento para você começar. Não, gente. Começa com 10 minutos. 5 minutos. Igual lembra do congresso, né? Que o pastor preletor, né, falou muito sobre a oração, né? Falou de oração, né? Do tempo da oração, né? Foi perguntando pra gente. Alain Miranda, pastor Alain Miranda. Querendo você aqui também, tá? Pastor Alain Miranda. Prega muito. Prega demais. Ele foi falando, né? Canta muito, tá? Canta também. Falou sobre cantar, eu não sabia não. Sobre o tempo da oração, né? Ele foi perguntando, né? E foi passando pra gente, né? Esse tempo, né? De 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, até aquela profundidade mesmo de se conectar ao Espírito Santo mesmo, cara. E foi tipo assim, foi uma explicação tão... Cara, eu acho que foi uma parada assim, tão bem explicada. Tão clara, né? Clara, assim, que eu falei assim, cara... É isso. É isso aí. Até porque, assim, eu também tinha essa dificuldade. Eu estou falando isso porque eu tinha muita dificuldade, tenho até hoje dificuldade, de encaixar na minha rotina momentos que eu tenho que ter com Deus. Sim. Então, assim, na minha imperfeição, eu tento sempre separar, cara, 10 minutinhos no dia. Hoje eu estou apertadíssimo. Tu sabe minha rotina. Sim. Ele é o cara que está me acompanhando. Salonicenses capítulo 5, versículo 17, que a gente deve orar sem cessar. A gente para e tenta aplicar isso nos nossos dias de hoje, no século XXI, que a nossa vida é muito corrida. A gente trabalha, tem os nossos afazeres em casa, tem as nossas famílias. Como é que vai fazer? Como a gente vai orar sem cessar? Mas às vezes a gente aprendeu errado, cara. Orar não é só se ajoelhar. É importante, faça isso. Entre no seu quarto, feche a porta e tenha um momento a sós com Deus. Mas aonde você estiver, você pode orar. E pensamento mesmo, leve o seu pensamento em oração e fale com Deus. No seu trabalho, indo para o trabalho, voltando do trabalho. E você vai falando com o Senhor. O importante é você ter uma vida de oração. Né? Eu conheço um pastor, o pastor Franklin, da Igreja Assembleia de Deus, ali atrás do terminal de Campo Grande. Ele... salvo engano, foi ele que me falou isso, ou foi o pastor Aparecido, lá de Bandeirantes. Falou assim, olha, eu não tenho o costume de orar 1 hora seguida, mas eu não fico 1 hora sem orar. Toda hora eu estou falando com o Senhor. Eu não permaneço 1 hora orando, mas a cada hora eu estou falando com o Senhor. E, cara, é falar sobre Deus com tudo, sobre tudo mesmo.
E aí a gente vai criando um hábito, o Espírito Santo vai acendendo o desejo de orar, 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 orar. E aí, meu Aí amigo, você já começa a ver era. Deus em tudo. Isso aí. Tudo. Todo- Tudo que você está fazendo ali, você vê Deus no que você está fazendo. Uhum. A gente aqui no trabalho, né, no meu trabalho, o Edilson já tinha uma prática, né, de toda sexta-feira, né, faz um culto de manhã. Então, logo quando eu vim para cá, ele falou isso. Eu falei assim, cara, toda sexta-feira eu faço, às vezes eu faço eu e a minha esposa, né, porque ela trabalhava com ele na época aqui, né, e às vezes a menina da limpeza. Eu falei, cara, eu tô aí. Então, às vezes toda sexta-feira tá ali. Às vezes é eu e ele, às vezes é eu e ele e a sogra dele, né? Que tá hoje na parte ajudando ele aqui. Uhum. Mas, cara, independente disso, né? A gente sempre tá ali buscando ao Senhor, né? Tem esse nosso momento ali de adoração, né? Nosso momento da palavra. E, cara, isso é muito. E isso é uma coisa que tá me ajudando a desbloquear isso que eu Sim. sinto, né? Esse problema, às vezes que eu falo problema que é para mim, né, que eu tenho esse receio às vezes de falar muito em público, do medo de falar errado, do medo de às vezes sumir a palavra O assim nome da disso é cabeça. temor. Eu acredito que é temor. Isso, mas então, isso aí é uma coisa que a gente não, como o Jordan falou, né, que a gente não pode ser tímido, né? A gente não pode ser tímido. Então é uma coisa que a gente tem que vencer. Sim. Isso a gente tem que ver. Então eu tô nessa busca constante, né, de vencer essa questão de falar em público, né? Eu sei que muita gente que na igreja mesmo, né, tem esse receio, né, às vezes o medo, né, de falar alguma coisa que é indevida, mas Uhum. a pessoa tem que perseverar ali na constante leitura, né, em Sim. oração, porque você só vai falar o que você já leu, o que você aprendeu, né? Sim. Isso o pastor sempre fala, né? O Falcão também, né? Uma vez que eu falei com ele que eu tinha um pouco de ele, mas que você tem que estudar, porque você só vai falar o que você lê, o que você aprender. Sim. Então eu acho muito sábio isso dele também, porque é isso mesmo, você também já falou comigo. Só que a gente tem isso, né? Aí, só que é aquela constância, né? De ir desbloqueando isso dentro da gente pra gente seguir com a vida É verdade. nisso aí. É isso aí, gente. Às vezes a gente imagina que os caras que estão lá na frente, os pastores, os evangelistas, os presbíteros, estão lá na frente, eles nasceram já sabendo aquilo dali que eles estão pregando. Aprende É, todo dia. Só que é um processo É um é, de processo. constante aprendizado. Isso aí. E a gente precisa valorizar essa questão desse processo. Porque é através de erros e acertos, cara. A gente não vai acertar sempre, é através de erros e acertos a gente vai chegar lá. E sempre uma hora constante, você né? vai se tornar aquilo que você mais almeja. Talvez um belo pregador, talvez um belo cantor, um belo levita, um belo baterista. Mas é através de erros e acertos. Isso aí, constante busca, né, da palavra, né, e A gente não... oração, pedindo a Deus para poder iluminar esse caminho, É né? Isso verdade. aí. Vai dar certo. Vai dar certo, em nome de Jesus. Estamos caminhando para o final. Cara, que conversa maravilhosa. Glória a Deus. Rapaz, vamos perguntar depois, né, nos bastidores para ele, né, quando que ele vai voltar, né, pra gente já deixar engatilhado já a próxima. Ele tirou 15 dias agora. Foi 15 dias, né? 30. 30 dias. Pô, 30. Tirei 30, os 30. Caraca, Mas eu vou mas voltar no aí final do nos ano finais de sempre semana. no final do ano Se ele sempre tivesse tirado 15 agora, aí ele vai voltar no final, assim, em outubro, setembro, Mas creio nosso que congresso. mas não acho que sei, vamos ver, né? eu acho, tá, que pode ser que dezembro aí sempre dá uma paradinha lá. É Não, mas verdade. dezembro lá é corrido, né? Dezembro é corrido, né? A gente tem recesso, né? Ah, tem recesso? Tem recesso. Ah, Mas eu vou voltar aqui legal. antes. Vou voltar aqui antes. Glória a Deus. É isso. Botei ele Falcão junto. E... Bora. É isso. Nessa daí eu vou ficar quietinho, tá? Essa daí eu só vou ouvir. Vai ser Falcão, top. queremos você, Jordão, aqui. A gente vai promover Mestre, esse encontro. Meu mestre, Deus abençoe. Então, meu querido Jordão, muito obrigado por você estar aqui. Sou eu quem agradece. Foi um papo extremamente importante que a gente teve hoje. Eu acho que foi bem esclarecedor, foi bem educativo, Foi, prazeroso ter esse conhecimento, coisas que ele foi falando que eu não sabia, não compreendia, trouxe clareza. Então, eu acho que isso também é importante que as pessoas tenham também em casa. Eu acho que foi alcançado. Glória a Deus. Vamos caminhar para o final, mas antes disso, você tem algo para falar para essa juventude que
vai ter mais um congresso pela frente aí. Chega em outubro? É outubro, né? Novembro. É, perto do... Então é depois ou antes do retiro? Antes do retiro. Não, primeiro o dever de casa, depois o lazer, pô. E o retiro é pro campo esse ano. É o campo inteiro. Não vai ser só a juventude do campo, vai ser o campo inteiro, todas as congregações. Esse ano a gente tá falando muito de unidade, né? Bênção, hein? Muito de unidade entre os campos, a gente está entre as igrejas, nas congregações, a gente está pregando muito sobre isso. E então, seu momento aí, fala aí. Se vocês me permitem dar um conselho a vocês, não desista de Jesus por qualquer motivo que seja. Não desista de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus nunca desistiu de você e nunca vai desistir de você. Muitas das vezes hoje, tem muitas situações na nossa vida que nos levam a desistir de Jesus. Às vezes um trauma, às vezes uma situação negativa na vida, e isso tende a nos afastar de Jesus. Mas não existe nenhum problema que ele não resolva, não existe nenhum pecado que ele não perdoe, e não existe nenhuma distância que ele não encurte para poder te levar para o céu. Então não desista de Jesus, permaneça fiel a ele. A gente sabe que se aproximar de Jesus não é só em 3 dias de congresso, como a gente sempre diz na EDVC, né? Estar com Jesus é um estilo de vida, é para a vida inteira. Então permaneça com Cristo, permaneça fiel a Ele, permaneça buscando a santificação e nós vamos nos encontrar no céu, adorando ao Senhor, dia e noite e dia, o tempo inteiro, com a graça de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe, te renove, te ajude, te fortaleça e que o Espírito Santo possa transbordar a sua presença na sua vida. Forte abraço, viu? Obrigado, pessoal. Então, meu querido Michael... Vou aparecer. Pode aparecer. Terminar com a nossa frase maravilhosa, né? Vamos terminar juntos, então. Querido Michael, tem alguma consideração final aí para falar? Cara, eu só queria agradecer ao Jordão, a vocês, obrigado, né? eu. Vocês sempre estamos juntos aqui nesse projeto. E é isso mesmo. Jordão, muito obrigado. Obrigado, tá? Tamo junto. Espero que você tenha um ótimo retorno pro seu trabalho, pra Deus sua nova casa lá. Espero que dê tudo certo aí. Amém. Esse ano, até você voltar de novo aí para estar com a gente aí mais uma vez. Com certeza, vai ser um prazer. Valeu. Você? Isso aí. Então, olhando para aquela câmera lá, vamos todo mundo. Peraí. Calma, gente. Antes de a gente terminar e dar a nossa frase final, compartilhe, cara, esse vídeo com alguém, compartilhe esse vídeo com seu amigo, esse podcast. A gente está fazendo isso aqui para edificar a igreja, para edificar, para propagar melhor o evangelho, para esclarecer alguma dúvida. Se você tem alguma dúvida, manda lá no grupo, manda aqui nos comentários. E a gente vai tentar alcançar a todos com a boa palavra de Deus. Vamos lá? No 3, hein? No 3. Qual que é a frase? Sois bem-vindos. Sois bem-vindos? No 3, então. 2, mas qual câmera? Abre só A principal. Vamos lá. 1, 2, 3. Sois bem-vindos! Em nome de Jesus. E volte sempre! E traga mais gente! E fique com a gente! Valeu, galerinha. Obrigadão. Rapaz, o Jordão falou uma frase final aí. Eu podia até botar o louvor no fundo. Você falou... Não desista. Não desista de desistir. É isso, né, meu? Não desista de Eu acho que é do Moral Resgate. Ele não desistiu de ti.